Olá! Hoje vamos direto ao ponto para falar de uma das leis mais cruciais do poder, a reputação. E olha, não se trata só do que pensam de alguém, é muito mais. É uma ferramenta, uma arma e uma armadura, tudo ao mesmo tempo. Vamos mergulhar fundo nisso. O recado aqui é direto e reto. A reputação é a base, o alicerce onde o poder é construído. Com uma boa reputação, é possível intimidar, vencer, até mesmo antes da batalha começar. Agora, sem ela, a pessoa se torna vulnerável, um alvo fácil. E os ataques vêm de todos os lados. Parece loucura, não é? Como é que algo tão etéreo, tão intangível como a reputação pode enfrentar a força bruta de um exército inteiro? Bem, uma história lá da China antiga mostra exatamente como isso não só é possível, como de fato aconteceu. Então, vamos conhecer o general Zhuge Liang, uma figura cujas táticas e vitórias eram praticamente uma lenda. Ele se viu numa situação que tinha tudo para ser o seu fim, mas a sua arma mais poderosa não era uma espada ou um arco, era a sua própria reputação. Ok, parem tudo e olhem para estes números. É um massacre anunciado. Zhuge Liang tem só 100 soldados contra um exército gigantesco de 150 mil homens marchando na sua direção. A captura parecia inevitável. Era o fim da linha. E é aqui que a história fica realmente incrível. A resposta de Liang, em vez de preparar uma defesa desesperada, ele faz o exato oposto do que qualquer um esperaria. Manda baixar as bandeiras, escancarar os portões da cidade, esconde todos os soldados e, como se não fosse nada, sobe no muro e começa a tocar seu alaúde tranquilamente. Uma estratégia completamente bizarra. E aí tá o poder da reputação escancarado. Sima Yi, o general inimigo, conhecia a fama de Liang. Ele era o dragão adormecido, um mestre das armadilhas e da enganação. Ao ver aquela cena surreal, ele não viu um homem desesperado. Ele viu uma armadilha genial. O medo da reputação do Liang foi tão grande, mas tão grande, que Sima Yi simplesmente mandou todo o seu exército bater em retirada, sem disparar uma única flecha. Mas a reputação não serve só para defesa, não. Ela pode ser uma arma de ataque, e das mais devastadoras. Vamos pular agora para o caso do Peter Barnum, o mestre do espetáculo, para ver como ele usou isso para construir um verdadeiro império. No comecinho, Barnum não era ninguém, não tinha reputação alguma. Para conseguir comprar um museu que todo mundo queria, ele precisava fazer o quê? Destruir a credibilidade dos concorrentes. E a tática dele? Genial, foi semear a dúvida. Ele espalhou boatos, usou cartas anônimas, tudo para levantar suspeitas sobre a grana dos rivais. A dúvida é uma arma psicológica poderosa, sabe? Porque ela não precisa de prova. Uma vez que a semente é plantada, até a negação do alvo parece suspeita. A mancha fica lá e é quase impossível de limpar. Anos depois, já com uma reputação estabelecida como um grande showman, Barnum muda de arma. Agora ele usa uma bem mais sutil e talvez até mais eficaz: o ridículo. Quando um rival começou a promover umas sessões de hipnose que ele chamava de científicas, Barnum simplesmente montou suas próprias versões, só que de um jeito totalmente cômico, uma paródia. O ridículo funciona porque ninguém vê como um ataque. Barnum não parecia um agressor, ele parecia um artista charmoso e divertido, e fez todo o público rir do rival, o que acabou com a credibilidade do cara de um jeito muito mais eficiente que um ataque direto. Essa frase do Nietzsche, nossa, ela resume tudo de forma perfeita, né? Uma consciência pesada é um problema interno, um fardo que se carrega sozinho. Mas uma má reputação, isso é uma prisão externa. É o mundo inteiro te julgando e te limitando por causa dela. Ok, mas por quê? De onde vem todo esse poder da reputação? A resposta está na nossa própria natureza, na forma como a gente julga os outros. A verdade é que a gente julga muito pela aparência, porque é impossível conhecer a intenção real por trás de cada ação de cada pessoa. Pensa assim, a reputação é como um óculos através do qual o mundo enxerga tudo que uma pessoa faz. A mesmíssima atitude pode ser vista como algo brilhante ou como algo horrível, dependendo só da reputação de quem a praticou. O caso de Mitsubishi, na China antiga, é o exemplo perfeito disso. Dá uma olhada nesta tabela. É impressionante. Quando Mitsubishi era o queridinho do governante, tudo o que ele fazia era visto como um sinal de amor, de devoção. Pegar a carruagem real sem pedir? Que filho dedicado, preocupado com a mãe. Oferecer um pêssego que ele já tinha mordido? Nossa, que prova de afeto. Mas quando os rivais conseguiram manchar a reputação dele, essas mesmas ações foram reinterpretadas como crimes graves, como um desrespeito absurdo. A ação foi a mesma. O que mudou foi a lente, a reputação.
E a fábula de La Fontaine reforça isso de um jeito quase cômico, se não fosse trágico. O leão, todo-poderoso, confessa ter comido umas ovelhas e, tudo bem, perdoado. O tigre admite sua violência, perdoado também. Mas aí o burro, coitado, confessa ter comido um pedacinho de grama que não era dele. Pronto, ele é o culpado pela praga que assola a todos e acaba sendo sacrificado. A moral da história é cristalina. O julgamento muitas vezes segue o poder e a reputação, e não o ato em si. Mas, atenção, essa arma corta para os dois lados. E este é um ponto chave. Na hora de atacar a reputação de alguém, todo cuidado é pouco. Thomas Edison, na sua famosa Guerra das Correntes contra o Nikola Tesla, foi longe demais. Ele começou a eletrocutar animais em público para tentar provar que o sistema do Tesla era perigoso. O espetáculo foi tão grotesco, tão horrível, que o tiro saiu pela culatra. A reputação do próprio Edison ficou manchada. Ele passou a ser visto como cruel e vingativo. Beleza. Já vimos o que é a reputação, como ela funciona. Agora, a parte que realmente importa. Como é que se domina isso? É preciso pensar nela como um tesouro, algo que tem que ser cultivado, guardado e protegido com unhas e dentes. O processo é totalmente estratégico. Primeiro de tudo, é preciso construir uma reputação em cima de uma qualidade específica, uma que seja marcante. Pode ser honestidade, criatividade, eficiência, o que for. Depois, é preciso deixar que os outros saibam disso, mas de forma sutil, sem se gabar. E o mais importante, protegê-la o tempo todo, antecipando possíveis ataques. E se for preciso, claro, se associar a pessoas que já têm uma boa imagem para dar um brilho extra na sua. Pense nessa imagem, uma mina de diamantes. A reputação é exatamente isso. É uma coisa que se descobre, que se trabalha e que pode gerar uma riqueza absurda. Mas, como todo tesouro valioso, ela atrai ladrões. É por isso que é preciso protegê-la como se a própria vida dependesse disso. Porque com o tempo, ou com um pouco de negligência, ela pode perder todo o seu brilho. E para fechar, essa citação de Castiglione é a cereja do bolo. A reputação sempre chega na frente. Ela abre as portas, prepara o terreno. Se ela for boa, metade do trabalho já está feito antes mesmo de uma única palavra ser dita. E isso nos deixa com uma pergunta final, que é para ficar martelando na cabeça. A reputação não é algo passivo que simplesmente acontece. Se uma pessoa não tomar as rédeas da própria narrativa, se não construir ativamente a imagem que deseja projetar, pode ter certeza absoluta de que outras pessoas, rivais, inimigos ou até mesmo mero acaso, vão fazer isso por ela. E quase sempre não vai ser de um jeito favorável.